Olá! Sábado, 16 de maio, 11 horas da manhã. Estamos aqui hoje, temos uma live extra incrível. Estou aqui botando o microfone com minha convidada mega especial, que é a Jo, que ela já acabou de entrar. Que eu vou chamar ela aqui. Esperar ela entrar pra gente começar. Oi, gente, que já entrou, linda. Bom Bom dia! dia! Lindona, que saudade! Que Como você saudade, está? que saudade, né? A gente fica se acompanhando pela rede social, mas é muito bacana estar aqui agora nesse encontro. Vai ser bem bacana mesmo. Ai, estou muito feliz, porque a gente estava tentando marcar uma data, né? E Isso. aí, quando você me falou que podia no sábado de manhã, eu falei, vambora! Vai ser muito maravilhoso. É, de dia É, de semana, e ainda aquele horário, né, que você está fazendo sim. constantemente as suas lives às 18 horas, para mim ficava um pouco É. complicado, mas no sábado, ok, né? E aí, imagina, eu não podia deixar de participar desse seu projeto que é tão bacana. Você vem de uma religiosidade, né? Cumprindo todos os dias as lives aí com pessoas super bacanas, enfim. Fiquei feliz com o seu convite e não podia deixar de participar, mas tinha que ser no sábado. Seu estagiário já chegou aí, né, também, né? Que eu ouvi. É, a minha estagiária está lá, A estagiária. está em outro ambiente nesse momento, senão se ela subir aqui, ela não é tão passiva igual o seu gato, né? Que dá aquela passadinha. Entendi. Bom, você está me ouvindo bem? Eu botei hoje o microfone porque hoje aqui é dia de feira. E como eu moro em apartamento térreo, às vezes rolam uns. Olha a água de coco! Não sei o quê. Então, Entendi. né, para evitar a invasão desse som, de repente, eu botei o microfone, mas tá tudo bem, né? A gente está em home office, Sim, exatamente. aí, E ao aí, vivo. isso, tem passarinho, gato passando, cachorro que late, enfim, né? É, No sábado ainda a gente não corre o risco de ter uma reforma no apartamento do lado, né? é Mas verdade. dia de semana, Dia de aí, semana. Nossa, você falou isso. Aqui no prédio está rolando uma reforma, sabe? E eu acho que foi de um vazamento, né? Não foi uma coisa tipo sem ter importância, né? Para rolar na quarentena, mas é uma barulheira realmente. Mas eles param cedo, eles param tipo 4 da tarde, então ainda tem aí metade do dia tranquilo, né? Digamos assim, para a gente ficar sem barulho. Achei legal você falar sobre a questão da religiosidade, não querendo trazer nenhuma coisa de religião, mas sim, por que eu escolhi esse horário das 6 da tarde, né? Porque sempre foi um horário que eu dei uma parada e centrei em mim por conta da Ave Maria, que eu gosto muito. E então, se não for uma reza, for só uma música para quem está ouvindo, também não tem problema, né? Mas é um momento que eu sempre parei e que eu herdei isso da minha mãe, né? Que assim, olha, 6 horas da tarde, aqueles sinos badalando. Então sempre me trouxe uma coisa muito boa nesse momento, né? E aí eu falei, por que não fazer às 6 da tarde, né? Ok, lotado de outras pessoas fazendo live, mas faz sentido para mim, né? Então é um momento que eu já tô concentrada em mim, e aí que eu continuo concentrada para colocar essa positividade em foco e trazer convidados especiais. E eu acho que nesse momento nada melhor do que a gente usar a nossa rede de amigos, de contatos, para a isso. gente realmente conversar, falar sobre assuntos interessantes, né? Matar a saudade do zoinho do zoinho. Exatamente. Eu estou vendo aqui, né? Já vi aí a Teísa, o Ricardinho, a Jéssica está aí também. São pessoas que muito constantes no nosso convívio, né? Assim, Verdade, com que a gente se relacionava todos os dias, todos os dias. de uma forma mais efetiva, né? A Ju, Juju. enfim, são das formações que a gente participava, as formações presenciais, né? Agora está tudo muito internet e tal. Então, eu acho que a Bia
Obrigada, Bia. E aí, justamente esse momento da live que eu acho que ela entra. Isa, querida, a gente fica aqui tão feliz com as pessoas que vão entrando, a gente vai falando junto, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu queria trazer aqui, Claudinha, esse conceito do líder de si mesmo. Assim, eu tenho 53 anos e pelo menos há 38 anos eu trabalho. Então, assim, falar de liderança de pessoas, quando você vai liderar pessoas, com o passar do tempo e as minhas formações, toda a minha experiência profissional, no momento em que eu fui definir o meu nicho, e que para mim seria de uma forma muito mais fácil optar pela liderança de pessoas, por conta da experiência, enfim. Mas o que me fez refletir naquele momento era assim, me trouxe algumas reflexões. Quando eu saí da minha formação do Master, o Zé Roberto falou, e a gente tinha muitas dúvidas, né? Porque você diz assim, nossa, agora eu tenho tantas ferramentas, qual que eu vou usar, né? Porque são milhares de ferramentas. Né? E aí ele fala assim, a ferramenta é você. Então, quando você tem quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Conhecimento não nos torna melhor que ninguém, mas sim mais responsável, né? Sim. E aí, atrelado à Lei de Ouro de Napoleão Hill, né? Que ele diz que faça para as pessoas substancialmente apenas o que você gostaria que fizessem para você na mesma situação. Então, quando você traz todas essas reflexões, você pensa assim, trabalhar com líder de pessoas tem a ver com trabalhar a pessoa. Então, tudo tem que começar pelo começo. Né? Você querer fazer trabalhos com líderes de pessoas sem trabalhar a pessoa é meio que um trabalho em vão, né? Porque o líder vai remar e não vai conseguir atingir todas aquelas pessoas. Então, quando você realmente chega na pessoa e faz ela se sentir pertencente a tudo aquilo e que o local em que ela está é um local que ela está e que é o melhor local e que vai levá-la para uma coisa maior para ela, porque geralmente a gente pensa que trabalha para algo, para alguém. Na verdade, a gente trabalha para a gente mesmo, né? Então, é exatamente isso. Nossos motivos de segunda camada, né? Nossos porquês estão lá intrínsecos, né? Exatamente. E o estado de presença, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, falei bastante aqui nas lives que eu já fiz, que é justamente onde você está presente. Então, ali você presta realmente atenção no que está acontecendo. Eu tenho um episódio aqui, é pena que essa pessoa não está na live, ou pelo menos eu não vi ela aqui, que é a Kelly, que trabalhou comigo na minha equipe lá no Banco Itaú. E uma vez nós fomos fazer uma dinâmica de Páscoa, né? Então a gente optou por fazer, vamos fazer um amigo secreto de Páscoa aqui, cada um traz um chocolate. E aí a gente falou, como é que vai ser o sorteio? Falei, vamos fazer mímica. Legal. Então, cada um fazia uma mímica de um outro colega. Olha. E as pessoas tinham que adivinhar. Né? Adorei. Naquele momento eu era a gestora da área, vai vendo a situação. Mas, enfim. E aí, essa minha querida amiga até hoje, a Kelly, ela fez uma entrada, assim, ela fez um andar carrancudo, segurando uma bolsa, andando, pisando forte, assim, chegando, colocando a bolsa na mesa e sentando e puxando a cadeira, ligando o computador. Todo mundo na hora falou, é a Jo. É a Jo. Cláudia, aquilo para mim... Matou, né? Matou, mas assim, eu agradeço demais a ela. Sim. Porque se eu não tenho... Olha isso, né? Foi uma brincadeira, ficou um tom de brincadeira, todo mundo riu, mas eu fiquei com uma raiva por alguns minutos e dias. E depois aquilo me foi um bálsamo, porque se ela não faz aquilo, eu não queria prestar atenção da forma como a mensagem que eu estava passando. Então, assim, como é que um líder de pessoas se comunica com pessoas desta forma? De jeito nenhum, né? E aí isso me serviu ali Foi uma brincadeira / crítica construtiva, né? Isso, mas era feedback positivo, né? Exatamente, Cláudia, porque não adianta, assim, eu morrer de estudar, eu ler ótimos livros, me associar com ótimas pessoas, fazer ótimas formações, se eu não aplico tudo aquilo que eu estou aprendendo. Porque o meu aprendizado só tem valor se as pessoas percebem ele através de mim. Porque ninguém ensina ninguém.
né? A gente O não ensina Rodrigo isso. falou aqui, né? Você acabou se vendo. É verdade, se Exatamente. vendo pelos olhos dos outros, né? Exatamente. Então, assim, que imagem que eu quero passar, né? Se eu estou num papel de liderança, de líder de pessoas, assim, a gente precisa muito entender de que forma que as pessoas estão nos percebendo. Porque aquela informação que diz que o exemplo, palavras até movem, tal, mas o exemplo arrasta, é exatamente isso. As pessoas olham para você e É. elas não adianta nada você usar um discurso, falar coisas bem bonitas, ó, o seu estagiário aí. Ó, o Pudim chegou para te dar um oi. Que lindo! É linda? É, é lindo. É lindo, Ele, tenho certeza. eu brinco com a minha mãe tem um olho azul cinza, né? Que ele é o único neto oficial dela, porque ele tem o olho azul cinza. Nem os meus sobrinhos têm olho claro. Ah, e o gato tem, O Eles gato são tem. bem. Esse gato seu é bem bonito, né? É. Então, Mas voltando. Clau, e aí é exatamente isso. Então, assim, as pessoas, através desse feedback, é por isso que é tão importante quando a gente também se coloca à disposição para interpretar as 4 necessidades básicas que todo ser humano tem e que a gente se apropria disso, né? Que é ser ouvido, pertencer, ser amado e reconhecido e ter o direito de errar. Até que ponto a gente também está disposta a ver isso nas outras pessoas? Porque a É pessoa que está do verdade. seu lado erra também. É. Então, é sempre esse se colocar, né? Essa forma de você, primeiro, se desenvolver para que você possa desenvolver outras pessoas e se relacionar com as outras pessoas. O que você falou é muito importante, né? E acho que nesse momento atual de quarentena, mais importante ainda, né? Outro dia, Isso. um amigo meu me perguntou numa live o que que ele faz, porque ele está conseguindo fluir no trabalho dele, mas no que depende dele, não nas outras pessoas. Como é que ele pode fazer essa cobrança? Aí eu só falei para ele assim: você já perguntou para a pessoa como é que ela está lidando com essa quarentena? Porque se a gente está numa empresa, nós temos uma estrutura física. A empresa providencia aquela estrutura para você, né? Uma mesa, um computador, né? Um ar-condicionado, um ambiente que teoricamente é um ambiente agradável de trabalhar, né? Eu digo em termos de não ter outras confusões em volta. Mas agora estamos todos em casa. Nem todo mundo tem um computador que tem internet, nem todo mundo tem um espaço com uma mesa para trabalhar. Às vezes você tem 10 pessoas na sua casa, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, e o mesmo cômodo que você divide é com outras 5. Pati lindona. Então, aquela pessoa, será que ela continua? E aí você falou das necessidades básicas, né? Tendo as mesmas estruturas e entendendo que está pertencendo àquela equipe? Porque aí ela Isso. não flui, ela não consegue fluir, né? Eu ouvi muitas, as pessoas têm mandado mensagem para mim, meus clientes, perguntando assim: tá errado, eu não consigo render mais que 15 minutos por dia. Eu falei: não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Se entende, né? Vê o que está acontecendo, por que que são só 15 minutos. Se você pode fazer intervalos, né? E depois voltar para mais 15 minutos, tá tudo bem, né? Mas realmente, cada um tem uma casa diferente. Eu aqui convivo só com os meus gatos. Eu tenho computador, eu já trabalhava em home office, então não foi uma questão complicada para mim. Mas de quem não trabalhava? Meu irmão, por exemplo, ele é engenheiro, minha cunhada também é engenheira. Eles têm cada um computador, só que estão os dois em casa 24 horas com os meus dois sobrinhos. Um de 8, uma de Isso. 4. Isso. E Ele ontem, já deslancha melhor, porque já tem um entendimento melhor. Mas ela, de 4 anos, precisa de ajuda para tudo. Ainda tem a casa, a cozinha. E aí, como você faz, né? Como é que você continua pertencendo àquela equipe que você fazia parte? Continua conseguindo fazer reunião? Não dá, às vezes não dá. Então, eu acho que o líder também, nesse momento, tem que perguntar para a sua equipe, né? Você está bem? Como é que é a sua estrutura? O que eu posso te ajudar? E aí depois ele me ligou para falar, nossa, não tinha parado para pensar nisso em nenhum momento. Eu falei, claro, a gente olha para o que está na nossa frente, né? A gente não para para pensar que o outro é exatamente diferente. isso, Cláudia. E o que eu penso muito quando eu estou dizendo de líder de si mesmo é sempre trazer a responsabilidade para si, né? Assim, as pessoas nas empresas, assim, eu vou dizer muito por mim. O tempo todo que eu estive no ambiente corporativo, eu sempre esperei que a instituição
pagasse uma formação para mim, um curso, uma pós-graduação, um desenvolvimento. Então, nunca eu tirei dinheiro do meu bolso para eu investir numa formação minha, para mim, para o meu desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela percepção, a maioria das pessoas tem uma percepção de que trabalha para algo, para alguém. Então, quando você entende que realmente aquilo onde você está passando agora é provisório e você precisa dar o melhor de você porque aquilo está te levando para algo muito maior. É isso que eu chamo também para que a gente possa sempre estar preparado para uma situação de desemprego, que é muito comum. E hoje a gente não se prepara para o desemprego, né? A gente acaba em algum momento entrando numa zona de conforto ali, que você acha que... Porque o nosso talento, o nosso currículo é a porta de entrada. Se você não sustentar aquilo que você diz que você tudo que está escrito... Porque um currículo, eu sou uma pessoa acadêmica, gosto muito de certificado, gosto muito de estudar, isso eu trouxe da minha mãe, é um legado que ela deixou em mim. Mas nada disso sustenta o meu dia a dia. O meu dia a dia é o meu posicionamento, é a forma como que eu atuo. É a minha autenticidade, a minha coragem, a minha humildade, é a forma como eu me posiciono. É isso que faz com que tudo que eu estudei, trabalhei e vivi, experienciei todos os anos da minha vida, resultem, né? Porque a gente, assim, a gente anseia muito por resultado e a gente perde o percurso. Então, imagina que você tem uma meta no trabalho para bater e aí você se preocupa com o resultado da meta. Mas você perde muitas vezes a oportunidade de observar o que aconteceu durante o batimento daquela meta, durante o caminho, né? O caminho. Isso a gente faz com tudo, inclusive com a nossa vida profissional. A gente precisa entender muito se a gente tem um emprego, se a gente tem uma profissão, se a gente tem uma carreira. Porque ter um emprego é você estar ali com aquela situação de que nós precisamos sim ter um valor, um dinheiro para pagar e honrar os nossos compromissos, as nossas contas, nossas necessidades. E isso é louvável, sim. O emprego é louvável. Mas, além disso, quando a gente fala de dar a mais, ter um potencial a mais, é você descobrir, mesmo que não seja ali. É que sempre onde a gente está, eu olho muito desta forma, é o melhor lugar. Pode não ser aquele lugar maravilhoso que eu gostaria de estar, mas onde eu estou hoje é o melhor lugar. E é a partir deste lugar aqui que algo melhor vai acontecer. Porque, assim, o fato de você ficar esperando que vai ter um baú do tesouro, que vai ter uma fórmula mágica, que alguém vai te chegar e dizer é assim que funciona, é assim que tem prosperidade, é assim... Não. Tudo está dentro da gente, nada está fora. Então, todos os nossos recursos são internos. Então, quando você traz para qualquer situação uma reflexão mais profunda, você consegue ter também resultados melhores, que não são resultados medianos, resultados que não são tão bons. Isso não significa você fazer um marketing pessoal, ser aquela pessoa que se aparece e tal. Mas ninguém precisa andar com a melancia pendurada no pescoço para chamar atenção. Você pode chamar atenção pelo seu comportamento, pela sua generosidade, pela forma como você fala com as pessoas, pela forma como você trata as pessoas, pela forma como você respeita. Nada mais grava o nosso sentimento na outra pessoa do que uma percepção positiva dessa, né? Então, por exemplo, semana passada, quando a Débora, que foi aluna de 3 formações seguidas, avançadas aí que o IBC fez e que eu tive a oportunidade de participar, trabalhando, ela me chamou, por quê? Porque ela falou assim, não, eu gostei muito do seu jeito, o jeito que você se posicionava, tal, eu quero muito que você venha falar na minha live, tal, abrir um projeto, que é hashtag ideias que fazem crescer, que ela está fazendo. E eu falei, nossa, que bacana. E ela foi bem direto no meu valor. Quando ela falou isso, porque um dos meus valores principais é a congruência. Assim, tipo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo tem que estar muito congruente, assim. Eu preciso ter essa resposta das pessoas, de que elas me veem da forma como que eu quero ser. Então, é muito importante quando alguém chega e me diz uma coisa dessa, por exemplo. Então, de primeira, eu falei, nossa, claro, vamos. Porque isso é muito importante, né? Quando você tem essa coisa de que as pessoas estão vendo efetivamente do jeito que você quer
ser, né? Vista. Porque não basta ser, tem que parecer. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui de situações que vão acontecendo comigo e que eu acho que são insights aí que às vezes as pessoas podem aproveitar. Mas quando eu comecei a publicar, eu gosto muito de escrever. E quando eu entrei, desde há 4 anos atrás, me aprofundando no estudo do autoconhecimento, eu comecei também a gostar de escrever muito mais sobre, principalmente sobre esse assunto, né? Uhum. Alguma coisa que leve nesse sentido. E aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei meio que em parafuso. Falei assim, gente, para que eu estou escrevendo isso daqui? Nossa, que vergonha, né? Ninguém nem curte, ninguém nem gosta. Eu posto uma foto com um sapato novo que eu comprei, tem lá 200 curtidas. Eu escrevo um texto maravilhoso que eu tenho vontade até de comer, de tanto que eu gosto. Tem 10, 15 curtidas. Eu falei assim, não, vou parar de escrever, porque não faz sentido nenhum, tal, tal, tal. Isso é um pensamento egoísta. Por quê? Porque e aí o que aconteceu? O que me fez cair a ficha? Porque eu parei e aí eu comecei a receber mensagem. Tipo, por que você não está escrevendo mais? Eu gostava tanto quando você sempre escrevia coisas, parecia que quando eu li era para mim que você estava escrevendo e tal. Aí eu fiquei imaginando, falei, meu, mas essa pessoa nem curte. Aí eu fui olhar, Mas não tinha ela lê, curtido. né? Mas ela lê. Então, o que aconteceu? Eu desapeguei do Sim. retorno. É. Então, foi uma forma mais generosa de fazer. Então, hoje, tudo que eu escrevo da forma como eu estou sentindo realmente, de um insight que eu tive. Por exemplo, ontem, conversando com uma amiga, que agora é amiga, mas que ela foi coach de fora, ela me trouxe uma situação de que talvez ela não está muito satisfeita, talvez ela esteja falhando como mãe, justamente nesse período, ela tem 2 filhos pequenos, enfim. Isso me trouxe um insight. Então, eu falei algumas coisas para ela, né, via WhatsApp, mas ontem escrevi um texto sobre isso, que é justamente, às vezes, essa coisa nossa de querer se comparar. Sim. Então, mães, assim, quando a gente diz, é, mãe só muda de endereço, mãe é tudo igual, de uma forma bem inconsciente, a gente está dizendo para a gente, todas as mães são iguais. Então, É. se aquela mãe está fazendo aquilo, você tem que fazer também. Ou se aquela mãe é daquele jeito, você tem que ser também. Se você não é, você está errada. Cada uma de nós, mães, tem o seu próprio jeito, descobre o seu próprio padrão. É. Porque justamente o que nos faz ser iguais são as nossas histórias distintas. Cada uma de nós tem uma experiência, cada uma de nós tem uma realidade dentro da própria casa. Então, É. baseado nisso, e aí eu vou e escrevo sobre isso. Então, quando eu estou escrevendo sobre isso, eu estou dizendo para todo mundo o que eu penso. E de uma forma sem esperar retorno É. tangível. Porque eu sei que eu estou tendo retorno, porque as pessoas estão lendo, estão tendo insights, aquilo está ajudando. Eu não preciso necessariamente receber essa resposta hoje, por quê? Porque eu tomei consciência de que o fato de eu escrever ajuda as pessoas, ponto. Então, hoje o Já, meu objetivo... você já pensou também que assim, isso acontece comigo em algumas vezes de textos que eu tô lendo? Que aquele texto mexe tanto com a pessoa que ela nem faz nenhum outro movimento. Então, aí Ela que fica tá, é lá por só isso. pensando, refletindo, né? Não, tem várias coisas, né, Cláudia? Tem isso. Nem todo mundo ainda aceita as informações de autoconhecimento, porque Ah, sim. associam a autoajuda, blá, 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 É, motivacional, enfim. E eu é. não sei qual o problema disso, porque qual é o problema Tá da querendo pessoa me se vender alguma autoajudar, coisa, né? né? É tão bom isso. Mas, É, enfim, aí é cada um com o seu motivo, né? Tem gente que não gosta de se é, expor, enfim. Tem gente que não gosta de mostrar ali que ela curtiu. Mas eu me é, desapeguei disso. E hoje eu escrevo de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve, porque eu não quero agradar ninguém. Eu simplesmente estou fazendo com que aquela informação que eu acho bacana vá para frente. Ponto. E eu acho que quando a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, principalmente no meu papel nas formações tal, o meu papel ali nas formações, o que que é? Tá atenta. É estar sim, observando as pessoas. Não é ninguém. Eu não estou com o meu currículo lá pendurado no pescoço. Ninguém sabe quem eu sou efetivamente, além daquela pessoa que eu preciso ser ali. é, Então, é isso que eu acho que é o líder de si mesmo. Quando você começa a ter consciência em todos os papéis, em todos os seus papéis, em todos os sistemas que a gente faz parte, de que forma a gente tem que se comportar, de que forma a gente tem que ser. Porque nós somos uma única pessoa, isso é fato. Mas a gente tem os nossos posicionamentos de acordo com o local que a gente está. Não é. dá para ser uma única pessoa
assim, nós somos uma única pessoa, que eu tenho que tomar cuidado, só para a gente ficar isso bem claro. Nós somos uma única pessoa, mas nós temos papéis distintos. Então, Clareza de papéis. quando eu tenho clareza de papel e eu sei da forma como eu tenho que me comportar, eu preciso justamente saber isso. Eu estou vendo a Márcia aqui, também vi a Rô a nossa querida lá do IBC da Cozinha Linda. Márcia, é justamente isso. Eu lembro que quando a gente estava na formação ali da constelação, a Márcia veio me dar um abraço. E ela falou assim, eu preciso te agradecer. Eu não sei se foi você, mas eu acho que foi. Foi de uma situação que aconteceu lá. Mas, enfim. Um cuidado especial, né? Isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu fui para São Paulo, trabalhei com você já 2 vezes na constelação, né? E uma outra eu fui também ser anjo do Helder, né? E minha mãe, depois que eu fui para São Paulo trabalhar na primeira vez, ela me perguntou assim: Mas filha, você vai de novo? O que que você vai fazer lá? Mas está sozinha? Eu falei: Mãe, pode deixar, que lá as pessoas cuidam de mim. Eu não sei se ela vai entrar aqui hoje, mas depois eu vou mandar o link da live para ela, porque 11 horas não é um horário que ela tem coisas no sábado, no fim de semana, né? Que ela fez uma rotina para casa. Mas eu vou mandar para ela, porque eu sempre falo, mãe, pode deixar que as pessoas cuidam de mim. Eu ia falar para ela assim, essa aqui é minha chefinha, ela que cuida de mim. É um cuidado, né, Jô? E eu acho que o que é mais incrível, assim, é que você passa uma leveza pra gente. A gente pode te falar que tá pegando fogo ou que, né, caiu só um papel no chão, ou tem um problema pequeno, que você vai acolher a gente da mesma forma, sabe? Ter o Então, cuidado mas da mesma forma. olha que bacana. Você está me trazendo justamente a qualidade da leveza. E foi exatamente isso que eu aprendi no feedback que uma colaboradora me deu. Que era Isso. uma forma pesada de ser. Né? Era uma forma assim, eu entrava e eu só queria saber do trabalho. As pessoas Não, existiam para fazer o trabalho. eu vejo leveza em você. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo que o líder de si mesmo, ele faz a diferença onde ele está, justamente porque, independente do cargo, porque liderança tem mais a ver com o que você faz, com a sua disposição, do que com o Com cargo que você cargo. ocupa. Exatamente. Então, assim, todos nós podemos fazer de uma forma que seja para as outras pessoas, né? Tem que ter valor agregado. Então, ai, a Paty, ela fala isso sempre e até me emociona. Mas, enfim, é justamente isso, né, o Cláudio, que a gente está conversando tudo aqui sobre liderança, porque imagina um jogador de futebol, que ele Sim. trabalha e ele vai entrar em campo. Se ele não tiver inspirado, ele não entra em campo. Assim, não tem muito a ver, né? Assim, a gente sempre está em conjunto com outras pessoas. Se vê agora, cada vez mais, a gente está valorizando isso. Nós estamos aí no isolamento social, todos quarentenados, e aí, de repente, a gente falou assim, nossa, como a gente precisa das pessoas, assim, do contato, e a gente percebe isso. No entanto, que as lives bombaram. O que é a live, na verdade? A live é uma forma de manter Conexão. contato, manter uma conexão com as pessoas queridas que acabam entrando aí e que acabam participando com a gente. As lives não são lições, né? A live é uma forma de você trocar experiência, conversar, as pessoas ouvem, tem um insight daquilo que você está falando, porque em algum momento as histórias se conectam, né? Isso eu aprendi muito. O poder da história, o poder de contar a história, o poder de você olhar para a sua história. Porque quando a gente ouve muito isso, né? Nós somos a gente escolhe de que forma a gente quer contar a nossa história, e não é assim uma forma fantasiosa, mas é uma Sim. forma de você olhar com amor para aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, a gente que aprende muito a situação de pais, né? Que nós devemos honrar os pais são maiores, os pais nos deram tudo que eles podiam dar, da forma como eles sabiam dar. Então, quanto mais a gente vai tendo conhecimento, avançando nesse processo de evolução interna, que é do autoconhecimento, as nossas histórias vão ficando histórias mais bonitas, histórias mais motivadoras, né? E a Sim. gente sai um pouco daquela vitimização que a gente fala, nossa, por que isso acontece comigo? Nossa, por que nananã? Então,
tomar a rédea disso, tomar o controle disso, ser responsável por tudo que acontece. Então, é isso que é importante e que faz a cada um de nós ser líder de si mesmo, né? Líderes próprios. Então, é muito importante que a gente pense sempre se a gente está colocando a culpa na outra pessoa, terceirizando as nossas responsabilidades, ou se aquilo é com a gente mesmo. Porque ninguém ensina nada para ninguém se a outra pessoa não quiser aprender. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente insiste, e o gestor faz isso muito, né? O líder de pessoas faz isso muito. Ele dá conselho, ele fala de que forma ele quer que faça, né? E aí que, com o nosso conhecimento, do autoconhecimento e da necessidade que o ser humano tem de ser ouvido, quando você realmente se propõe a ouvir a outra pessoa que está do seu lado, que é um ser humano igual a você, vocês só têm posições diferentes, mas você tem um resultado muito melhor. Mas quando você insiste em dar conselho, em falar da forma como você acha que é, porque o conselho só serve para quem dá. Porque ele vem baseado nas experiências e nas vivências de quem está dando conselho, que não necessariamente serve para outra pessoa. Então, por isso que existe muito embate, principalmente nas empresas, né? Quando as coisas não se conversam, é porque a pessoa que está recebendo a mensagem não está sendo ouvida. Então, prestar atenção, ouvir. Nas formações, por exemplo, eu fico muito mais quieta do que falo. Porque o meu papel ali é ver o que está acontecendo, é observar. Eu não estou ali para ensinar nada, eu estou ali para proporcionar a melhor experiência para todo mundo. Então, o meu papel é prestar atenção, é ouvir, é entender, é ver uma pessoa que está um pouco mais emocionada, ir lá, oferecer a escuta, né? Porque, assim, ninguém precisa gostar da mesma forma que eu gosto, né? A gente vê muito isso nas formações. Quando a gente recebe as pessoas, cada um tem uma emoção diferente, cada um está numa pegada, cada um está num sentimento, e é justamente isso. E aí a gente precisa se colocar à disposição e ouve a pessoa, né? Se é muita reclamação, aí no final você até tenta trazer para cima e se diz, e o que você viu de bom? E o que tá legal? O que tá bacana? Né? Mas nunca querer que a pessoa goste da formação do jeito que você gostou. Porque assim, não é cada um tem uma percepção. Conversar com o outro não é convencer ele da sua opinião, né? Exatamente isso. E isso a gente tem que levar para as empresas. Então, quando eu fui tive a oportunidade de fazer um trabalho o ano passado na Samsung, fiz em São Paulo e fiz em Campinas. Fiz em São Paulo, foi super bacana, me indicaram, fui fazer em Campinas. Que legal. E foi justamente para levar esse projeto, que era o líder de si mesmo, que é trazer o colaborador, para o colaborador, a responsabilidade da carreira que é dele e não da empresa. E aí até foi meio que um choque, né? Porque as pessoas estão acostumadas a não ter tanto um chacoalhão assim. Porque a responsabilidade é de cada um de nós. É sua, né? De cada um. Isso, Então, quando você fala assim, quem de vocês aqui investiu o próprio dinheiro no desenvolvimento? Quase ninguém. Quase ninguém. Assim, as pessoas ficam esperando a empresa investir nelas. E que eu concordo, dado que haja alguma função, alguma atividade ali nova, por exemplo, vai implantar um sistema e realmente todos têm que ser treinados para poder usar o sistema e blá, blá. Agora, se você, por exemplo, autoconhecimento, inteligência emocional, PNL, psicologia positiva, liderança, quem que faz cursos tirando dinheiro do próprio bolso hoje para que possa evoluir, crescer e cada vez estar mais para frente? Então, isso eu acho que lá atrás não era tanto. Agora eu acho que já começa a entrar mais nessa pegada, porque eu acho que isso é super importante, porque as pessoas precisam entender que a carreira é dela e não da empresa. Então, se ela entende que ela está ali passando e que aquilo assim, é provisório, então eu vou dar o melhor de mim aqui, porque eu posso continuar aqui ou não posso continuar aqui. Porque se eu tô Essa é uma percepção tão incrível, né, Jo? Porque a maior parte das pessoas entra naquela função, naquela empresa, naquele departamento, e passa a vida reclamando que não é promovido, que não ganha curso, que não ganha nada, que não sei o quê, mas ela não para pensar nem qual é a função dela direito,
para ela ver se existem alguns cursos gratuitos até no mercado, né? Porque hoje o que mais tem é curso gratuito, que você pode sim colocar no seu currículo como um aprendizado, né? O Zé, nosso Zé Amado, tá fazendo vários gratuitos, né? Se não serve para você, maravilha, mas pode indicar para as pessoas, né? Eu já fiz 4, tô fazendo um atrás do outro. Mas aí a gente passa a vida inteira reclamando que não foi promovido, mas você não sabe nem também qual é a função do próximo cargo que você quer ir, né? E aí você fica Exatamente. É naquela isso, lama. Cláudia. Por quê? Porque aqui, assim, a gente não está trazendo para discussão que as empresas são certas ou erradas, que o Sim, gestor é bom ou não é bom, né? Porque profissional bom e ruim existe em qualquer profissão, né? Não é exatamente. isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o que está na nossa mão. E o que está É. na nossa mão, no meu Nossa controle, é eu me responsabilidade. desenvolver. Isso, é eu ser a melhor pessoa. Porque É. assim, porque assim, é muito comum a gente saber o que a gente não quer, mas poucos de nós sabem o que quer. Então, Exato. como você não sabe o que você quer, você vai reclamar. Então, É. o salário não tá... Por isso que acontece? Olha, quando é muito comum, quer ver um exemplo que traz à luz isso? Você tem um aumento. Quando você tem um aumento, você fica feliz aquele mês. 2 meses depois, aquele aumento já não serve mais para nada. Você É. já colocou aquele aumento nas contas suas, já está gastando aquele aumento. Está Então, assim, gastando a mais. começa a te trazer de novo a frustração. E É. você 2 meses depois, aquilo já não está mais te satisfazendo. Por quê? Porque você não entende realmente o seu papel. Que o que você está fazendo tem que ter valor para você, para o seu desenvolvimento, para que você cresça. E isso faz também com que a gente não fique parado na zona de conforto. Porque às vezes você está numa empresa lá 5 anos, 6 anos, e aí você já não lê livros, você não estuda mais, você parou, né? Sim. Porque você fala assim, não, estou trabalhando, assim, parei de estudar, agora eu vou trabalhar. Não pode ter essa ruptura. O nosso desenvolvimento ele tem que ser constante. Porque É. hoje a gente está aqui, amanhã a gente está ali, ou depois a gente está lá. E sempre quando a gente fala, sei que no processo meu de coaching, um coach meu, ele ansiava por saber o que era essa tal de descobrir a missão. Ele falou, nossa, eu preciso descobrir uma missão, né? Só que missão para ele era uma coisa muito grandiosa. Assim, tipo, Sim. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que tem uma missão, né? Conquistar um território, né? Tipo jogo de war, Isso, né? exatamente. E aí, missão nada mais é do que você... Olha, quer ver? Quem trabalha em empresa corporativa sabe, né? A empresa tem missão, visão, valor. Valor. E muitas vezes você tem até que saber de cor aquilo lá, ou aquilo aparece na intranet o tempo inteiro. Aí É. eu pergunto, quem de nós efetivamente tem missão, visão, valores escritos no papel? O seu próprio. É. Entendeu? Assim, qual é a minha missão? Né? Dentro do que eu faço. E isso não importa se eu sou autônomo, não sou autônomo, se eu sou empreendedor, não sou empreendedor. Aliás, empreendedor, isso é uma coisa que vem falando muito agora, que a gente vem tendo a oportunidade de aprender cada vez mais disso, mas é a nossa mentalidade de empreendedor, não É. efetivamente ser Exatamente. empreendedor. É a É. mentalidade de você entender que é uma forma startup de ser, né? Que o João Kepler falou outro dia aí, que é justamente isso, assim, cada vez mais as empresas, até as empresas grandes, as financeiras, vão ter startups, áreas como se fossem startups ali dentro, né? Que é para ter um Sim. E negócio querem mais pessoas rápido. desse perfil, né? E isso, que é justamente você entender que, gosto muito de uma coisa também que aprendi com o Fábio, que é diretor corporativo no IBC, o Sim. Scanavino, que ele diz, existe mais que uma resposta certa. E muitas vezes a gente insiste na nossa verdade. E aí todo mundo tem que pensar. Então, quando você traz isso para um líder de pessoas, que existe mais de uma resposta certa, ele fica mais aberto, por exemplo, numa sala de reunião, ouvir todas as pessoas, né? Porque geralmente, quando alguém fala alguma coisa que não está batendo com você, e isso vem da escola, né? Da gente estudar um Sim. mês inteiro para fazer prova que tinha uma resposta certa. Uma Faz só. prova, uma só, uma só. E a gente vem trazendo tudo isso, né? A gente vai colocando um monte de coisa, que é o tal da programação que a gente vai fazendo, que até a Renata falou Renata. na sua live outro dia. Justamente isso, né? A gente traz, mas estava tudo errado? Não, não estava tudo errado. Mas a gente precisa cada vez mais tomar consciência para expandir. Exatamente. Então, de um mindset que era fechadinho para um expansivo, para um aberto, para novas perspectivas, novas ideias. É sempre assim que a gente tem que pensar.
né? E a relação é muito importante, né? A gente não vive sozinho. A gente Tem precisa uma das outras frase pessoas. que é muito útil para mim, né, em termos disso, né? Eu sou filha de militar, eu brinco que a minha mãe é mais militar que meu pai. Eu tenho um irmão gêmeo comigo que já nasceu engenheiro, então eu que sou a esquisita da família, né? Que queria falar, dançar, me mexer, enfim, eu que era a esquisita da família. Então, eu realmente queria sair fora da caixinha desde muito cedo. E as caixinhas vinham me segurando, né? E eu aprendi muito a olhar o outro com a visão do outro. Então, uma frase que eu uso muito quando tem alguma coisa que eu não concordo ou que eu ainda não aprendi, que é útil para mim, para eu abrir a minha programação mental, que é que interessante ponto de vista. Porque se formos pensar assim, todos nós temos pontos de vista por conta da nossa escola, da nossa, né, educação, de como a gente foi, e empatia também, claro, de como Isso. a gente foi vivenciando aquela nossa experiência até entrarmos numa empresa ou não, né? Mas que interessante ponto de vista me faz meio que dar um alívio, sabe? Ai, que bom. Posso Isso. aceitar, é um ponto de vista maravilhoso. Vamos lá. Qual é o seu ponto de vista? Exatamente. Então, acho que é tipo uma chavinha que me faz realmente lembrar que, peraí, mas eu não tô certa o tempo todo, né? Quase nunca estou certa, aliás, mudando a frase. E o que eu acho é o que eu acho, né? Então, por que Isso, que o porque outro não pode achar? verdade são as nossas. O que é verdade, na verdade? São Ai, as Su, crenças. lindona. Su, tô com saudade, Su. Um beijo. É a sua maravilhosa, né? Não tem nem o que falar. Jesus, que parceira, que pessoa incrível. Sueli foi um presentaço que eu ganhei. É, assim como todas as pessoas que eu conheci, mas a gente acabou tendo uma relação muito próxima pelos trabalhos todos. A gente é vizinha, tá? Sim. Nós somos vizinhas aqui em São Paulo, inclusive. Ah, É, é? Que isso. legal. E eu sou apaixonada pela Sueli. Beijo. Ela me ajuda muito. Mas é justamente isso, né, Cláudia? Quando a gente é quando a gente entende justamente que verdade, certo e errado, tem muito a ver com as coisas que a gente trouxe da experiência nossa de todos os dias, né? E a gente tem muitas dúvidas, né? Todo mundo falha, todo mundo é imperfeito. E assim, é por isso que é tão importante no relacionamento você ter esse tipo de cumplicidade perguntar para as outras pessoas o que elas acham, tal. No banco, no meu trabalho corporativo, eu trabalhava com melhoria contínua desde 2005, né? Há muito tempo isso entrou em mim de uma forma muito profunda. Então, tudo que eu faço é sempre em cima da melhoria contínua. Eu observo as coisas, de que forma dava para ser melhor, assim, sempre com aquele olhar não de crítica, mas de ficar inconformado, né? Um Sim, inconformismo assim, de assim, poxa, dá para melhorar, né? Dá para ter menos custo, dá para ser mais fácil, dá para ser mais leve, né? Então, são coisas assim, e aí, aprofundando todo o conhecimento do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, você acaba associando aquilo que era técnica, que eu aprendi lá atrás, melhoria contínua, sim. e hoje eu trago como uma coisa super natural e que me ajuda na minha essência, como uma situação de estar presente. Então, melhoria contínua lá atrás, que era uma coisa técnica, hoje, atualmente na minha vida, eu traduzo para estado de presença. Então, que é justamente o que eu falei na live da semana passada, que não é estar junto, não é estar fisicamente junto, mas estar presente. A É, gente percebe nas formações, não é assim? A pessoa está ali, muitas vezes tem gente que está ali só pelo certificado e está exatamente. perdendo toda aquela oportunidade de ter insights, de ter conhecimento, de evoluir, de melhorar. Mas a De que você pessoa. não quer nem aprender o conteúdo, mas você tem outras conexões que você pode fazer, né? Isso, A pessoa exatamente. não fala nem com ninguém, né? Isso, Eu mas é o é estado um de presença. desperdício, né? Exatamente, é o estado de presença. É, Então, quando você. O Murilo Gun falou isso na live passada, aí, que ele fez também com o IBC, com o Zé Roberto, que é justamente isso. Você, às vezes, está ali
fisicamente, mas sua cabeça está na sua casa, está no seu trabalho, está viajando, né? Alguém está falando e você está pensando em outras coisas, não tem nada a ver. Então, o estado de presença, que ele é o ponto fundamental para a gente captar as oportunidades. Porque as oportunidades estão em qualquer lugar. Você sabe que aqui no Rio eu fiz o PSC aqui, todas as minhas outras formações eu fiz fora do Rio, né? Fiz em São Paulo e a Constelação a Turma 1 foi lá em Goiânia. Maravilhoso. As pessoas às vezes falam assim, mas você é maluca de ir para fora fazer curso? Eu falei, olha, é tão mais maravilhoso, eu tô tão mais comigo, porque se eu conseguir viajar, é porque eu deixei tudo para trás organizado, né? Eu deixei meus pais avisados dos horários, eu deixei meus gatos sendo cuidados por outras pessoas, eu organizei a casa, organizei tudo para eu estar realmente ali naquele período fazendo os cursos e sendo anjo hoje em dia e tal. É totalmente gratificante realmente estar lá presente. E aí eu falo para muitas pessoas, quando eu sou anjo aqui no Rio, eu falo, vai fazer o curso tal, não sei o quê, né? Eu falo que eu já fiz os cursos, faço todos e tal, aí as pessoas vêm pedir dúvida, vêm tirar dúvida. Aí falar, qual é o seu objetivo e tal, o que você, né, você trabalha com o quê e tal, e vai indicando. Aí a pessoa fala às vezes, muitas vezes, eu vou esperar chegar no Rio. Aí eu falei, não espera não. É importante para você? Se dá esse tempo, vai atrás do curso e deixa tudo organizado para você estar lá realmente. Porque às vezes você está em casa, na mesma cidade, aí já que você está aqui, você não se organiza para nada. Aí você está lá no curso, aí o marido liga, aí o filho não sei o quê, aí a mãe não sei o quê. Então tem uma confusão Ô, que Cláudia, deixa eu te realmente contar dificulta um pouco, né? uma coisa aqui que me veio agora. Eu até vi que o Delfos entrou aqui na live, o Delfos fez PSC comigo, nós somos turma 95, 2016. E o que aconteceu? A vida inteira eu fui muito formal. Então tinha uma expressão séria, as pessoas achavam que eu era séria, tal, mas era a minha postura, né? A forma como você viu, né? O feedback, inclusive, que eu recebi. Uhum. E aí, o que aconteceu? Olha aí, Eu fui fazer o PSC em 2016, eu nem sei por quê, na verdade. Acho que o universo fez assim, ó, vai para lá que você precisa disso. Quando eu cheguei no IBC, gente, eu odiei tudo aquilo. Sim. Eu odiei. Sabe por quê? Porque assim, eu era super pontual. Os Eu horários era para começar. extremamente crítica. Sim, eu tinha um olhar crítico para tudo, né? Para o livro torto na prateleira, para os erros de português, para tudo. Sempre tive um olhar muito crítico. E isso me fazia mal, porque isso me consumia. Né? Sim, você E aí gasta o que uma aconteceu? energia, né, que não precisa. Isso. Aí tá lá, tô lá esperando e não começa aquele curso, não começa aquele curso, e eu fui sozinha, né? E geralmente, assim, eu nunca fui Aí muito os dessa coisa anjos de falar. falam, já começou. Isso. E o que acontece, Cláudia? Como eu fazia sempre as minhas formações no banco, era sempre um Sim. grupo de pessoas conhecidas, né? Então eu fui sozinha para lá, não conhecia ninguém. E eu não era uma pessoa comunicativa, assim, de chegar perto da pessoa, puxar conversa. Não, então eu cheguei, fiquei na minha, né? Olhando os Uhum. livros ali, que é uma coisa que eu amo, e esperando aquela porta abrir. E não abria, aquele atraso total. E aí, quando abriu, era lá em Moema, ainda no prédio antigo, tinha um Sim. corredorzinho pequeno, o José Roberto descalço, abraçando as pessoas. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Tem Que nada a ver isso, comigo né? isso. Que maluco, Tudo. Aí descalço. abracei e tal, e ele não soltava. Eu falei, gente, será que ele gostou de mim? Mas ele nem me conhece, né? Mas eu fui ver que ele foi abraçando todo mundo igual, né? Aí sentei na primeira fila, assim, de dentro, né? E ele começou a falar e não vinha apostila. Falei, gente, não é possível. Cadê a apostila? Sabe aquela coisa? Hoje eu vejo isso nas formações, eu acho tão engraçado, eu dou risada sozinha, porque É era eu, engraçado. É entendeu? engraçado. Era eu no começo. Aí você vai vendo o processo de evolução, né? O tanto que você ganha quando você resolve expandir a sua forma de ver as coisas, né? E que Enquanto a a gente sua não faz isso, certeza é aquela luta interna, né? é uma Aquele luta gasto interna. de energia, né? Tá tudo É uma errado, luta tudo errado, interna, tudo a gente errado. não se permite. É. Exatamente, você não se permite conhecer algo que foge daquilo que você gosta É. ou daquilo que você já conhece, né? Então, essas coisas que tiram um pouco a gente do eixo, que na verdade é aí que está o nosso desenvolvimento, e é por isso que eu entendo tanto que é a experiência que nos transforma, é importante você experienciar para você realmente sentir. Quando você sente, você muda, né? É difícil de alguém estar aqui, fala.
É igual a gente está aqui. Às vezes alguém tem um insight e é isso que faz a diferença para ela. Uma única palavra de 1 hora aqui falando. A Paty falou aqui, gratidão, acabei de ter um insight. Isso, então. Às vezes uma coisa que você está falando aqui conecta com o momento atual da pessoa, ou a situação, enfim. A Cláudia falando a mesma coisa. Sem hora para almoço. Isso. Então, é exatamente isso, Cláudia. Quando você se permite se incomodar. Eu ouso dizer agora que, para você saber se você está se desenvolvendo, é se alguma coisa está incomodando. Se está ruim. É nesse momento que você percebe que você está dando mais um degrau, que você está subindo mais um nível. É quando você percebe que aquilo... Porque quando está tudo, você está fazendo as coisas com o pé nas costas, cuidado. Cuidado, porque é uma armadilha. Né? Agora, quando você percebe que você está desconfortável, que você tem que se virar para entender o que está acontecendo e se adaptar àquilo, ou mudar a forma de enxergar aquilo para uma visão mais generosa, mais amorosa daquilo, é exatamente isso. E aí, nesse momento, você está se desenvolvendo. E no primeiro dia, para mim, foi um tsunami, né? Eu vomitei no final do dia, cheguei na minha casa, falei, não volto mais. Foi uma coisa, assim, horrível. E aí, no segundo dia, eu fui a primeira a estar lá de novo, assim, sabe? Assim, então, você percebe que são coisas, resistências que a gente cria na gente. Quando alguma coisa está muito diferente daquilo que você está acostumada, que você tem domínio, que você sente que você começa um pouquinho a sair do eixo, é o que acontece com as mães, que eu disse ontem no texto, né? A maternidade tira a gente do eixo. Porque quando eu saí da maternidade com a minha filha no colo, eu ficava pensando, e agora? O que eu faço? Né? Como é que faz com esse brinquedo? Isso! E era assim, era dar banho, dar mamar, trocar. Então, assim mas é uma coisa que tira você. Por quê? Porque é novo, né? Então, quando a gente cria uma forma de entender que o novo é importante e que não importa a idade que você tem, a experiência que você tem. Eu tenho 53 anos, tive uma vida muito bacana já profissional. Hoje a minha vida é totalmente diferente daquela que foi e tá tudo bem. Eu me permito aprender e eu me permito entender o que está acontecendo agora por uma coisa que pode ser muito melhor. Então, isso faz com que eu não fique tão angustiada, tão ansiosa. Porque quem de nós sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, vive agora, aproveita agora, se prepara, dá o melhor de você, procura ajuda, né? Pede ajuda, assim, tem muita gente... Eu recebo muito WhatsApp aqui de gente que me pede ajuda, né? Até outro dia eu estava comentando isso internamente. E eu falo ali algumas coisas, e depois eu pego aquele site, escrevo um texto, aí a pessoa lê o texto, depois me manda uma mensagem dizendo, ai, que bacana, isso mesmo, nossa, tal. Então, eu acho que é muito importante quando você tem esse olhar para o outro, né? E eu acho que líder de si mesmo é quando você tem autoavaliação, autofeedback, quando você se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, se você realmente está agregando valor a elas, ou se você só está pedindo, né, que seja feito alguma coisa para você. Então, o líder de si mesmo é a pessoa se sentir importante no sentido de que as coisas acontecem a partir dela e não para ela. Né? Então, se eu tenho essa consciência que as coisas acontecem a partir de mim, então eu tenho que ter harmonia. Né? Não importa se está tudo atrapalhado aqui fora, mas eu... Pegando fogo. Exatamente. Eu tenho que ter harmonia dentro de mim, para que eu possa, então, passar para as outras pessoas, passar para o ambiente que eu estou, enfim. Então, quando eu falo de líder de si mesmo, é que eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida e ao redor. E aí você traz essa consciência dentro de casa, no trabalho, em qualquer sistema que você estiver, na escola, enfim. Olhar para de que forma você consegue agregar e olhar para que realmente as pessoas te percebam da forma como você quer ser percebido, né? Eu era muito fechada, muito séria, muito... não olhava para os lados. Então, como que as pessoas iam se aproximar de mim? Então, você começa a perceber isso. E aquele feedback que eu tive foi salvador para mim.
ela me salvou naquele momento, embora eu tenha ficado morrendo de raiva, mas ela me salvou, né? Então é isso mesmo, assim, é a gente olhar pra gente todos os dias com pontos a serem desenvolvidos, né? Sim. Isso é líder mesmo. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente que trabalha com liderança, com positividade, né? Com essa questão do entender o olhar do outro, né? As pessoas falam assim, vocês não tem mais nada que evoluir. Eu falei, pelo amor de Deus, é o que eu mais tenho que evoluir. Sempre, todo dia eu tenho que evoluir. Porque ainda mais lidando com pessoas, cada pessoa é uma caixinha de surpresa, né? Que eu falo. E será que essa caixinha de surpresa ela tem a ver com a sua caixinha de surpresa e você vai saber lidar com a caixinha de surpresa dela para realmente estar ali presente, né? E no caso, falando de ajudar o outro, né? E realmente ajudar de alguma forma. Então, todo dia é um mega aprendizado, né? Então, é muito, muito interessante ter esse olhar. Você sabe que todo dia eu separo aqui daquelas caixinhas de perguntas, uma pergunta e pego um qualquer aleatório. E hoje eu peguei uma e falei, que esquisito, mas não sei se vai ter a ver. Olha a pergunta que eu peguei. As pessoas te veem da forma como você gostaria que elas vissem? Exatamente isso. Olha só, gente, não estou mentindo. Olha aqui a carta que saiu hoje, que foi exatamente um ponto-chave da nossa conversa. Exatamente. E olha o que eu vou te dizer aqui, uma coisa sobre isso. Tem duas percepções. Porque às vezes você fala assim, eu não preciso agradar as pessoas, eu tenho que ser como eu sou. Tá? Agora, você pode pensar que você vai continuar sendo do jeito que você é. Mas você, se você é uma pessoa generosa, tem conhecimento, tem responsabilidade, por que as pessoas não podem te perceber dessa forma? Então, você presta atenção se o seu comportamento está adequado, aderente, coerente com aquilo que você quer passar. Sim. Né? Então, é muito importante essa percepção. A Flavinha trabalhou comigo também lá no banco, lá atrás. Fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui para a live, que são pessoas de várias fases, né? Sim. E aí eu vou vendo as pessoas e vou lembrando das coisas. Flavinha, você vai lembrando das histórias, né? Eu quero, deixa eu só falar, Flavinha, eu não sei se você está aqui desde o começo, mas eu quero só fazer um parênteses, tá? Eu contei aqui aquela dinâmica que a gente fez da Páscoa, que a Kelly me imitou, entrando com a bolsa, pisando duro, e que todos vocês já souberam na hora que era eu. E aí que aquele feedback que me deixou com raiva naquele momento, depois foi uma salvação para eu perceber a importância que era as pessoas me perceberem da forma correta. Então, eu contei isso aqui no começo, que é justamente isso. As pessoas, você tem que ser do seu jeito claro, um ser único, autêntico, com a sua essência, mas você precisa parecer ser o que você é, né? Para as pessoas poderem saber como você é. Verdade. Joa, faltam acho que 2 minutinhos ou um e pouquinho. Desativei os comentários aqui pra gente fazer aquela foto linda. Tá bom. Dá aquele seu sorrisão maravilhoso pra mim. Eu quero fazer coração, pode? Pode. Com a minha âncora, né? Lógico. Lindo, lindo. E aí eu já queria começar a te agradecer muito, muito, muito. Eu amo estar com você, eu amo trabalhar com você, eu amo ver tudo que você posta, mexe muito comigo. Totalmente, a sua congruência realmente me emociona de verdade. Eu falo, minha chefinha com todo o meu amor. E desde o DSP do Rio, né? Aquele DSP todo confuso aqui no Rio, mas, né? Foi tudo ótimo, maravilhoso. Eu amei ter esse bate-papo com você nesse sábado de manhã. E em breve estaremos juntas. Sinta-se muito, 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 muito abraçada. Todo o meu amor para você. Certamente. Eu agradeço também, Cláudia, o convite. Fiquei muito feliz. Eu te acompanho nesse trabalho que você está fazendo. Você é uma pessoa muito querida. Você sabe que você é muito bem-vinda aqui nas formações, todas as vezes que você vem. Os staffs, os anjos são todos tão maravilhosos porque a gente trabalha por uma causa, né? Quando a gente faz um treinamento de anjos ali, de staffs, não existe ego, né? Ninguém está ali para se autopromover, nada disso. A gente está ali pela causa, pelo movimento, pelo propósito, né? Isso que eu acho que
faz com que cada vez mais a gente tenha harmonia e tenha a nossa parcela de ajuda, de generosidade e de doação. Então, eu só tenho a agradecer. Faltam 10 segundinhos. Então tá, um beijo para todos. Um beijo em todo mundo. Isso, eu vi vocês aí.